8 horas da manhã em ponto. Hoje, dia 11 de dezembro, dia 10 de dezembro, hein? Dia 10 de dezembro de 2024. Estamos começando o Jornal da Bandeirantes. Gente, nesta terça-feira, com informações sobre o estado de saúde do presidente Lula, que passou por um procedimento cirúrgico durante a noite de ontem e a madrugada de hoje. O presidente sofreu dor de cabeça por conta daquela queda no dia 16 de outubro no banheiro do Palácio da Alvorada e foi procurar o auxílio médico. Ao chegar ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília, decidiram que o presidente seria submetido a um procedimento em São Paulo. Ele foi transferido para a capital paulista durante a madrugada, passou pelo procedimento, um boletim médico foi divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês e a repórter Mayra de Jaimo vai contar pra gente exatamente qual é o estado do presidente Lula, que está internado na UTI, segundo o boletim médico, né, Mayra? Bom dia. Exatamente, Pedro. Bom dia para você, para todos aí na bancada e para o pessoal que nos acompanha. Eu falo ao vivo aqui da porta do Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, onde o presidente Lula está internado após passar por essa cirurgia na cabeça. Segundo os médicos, ele está bem e está sendo monitorado na UTI depois dessa cirurgia. Então, para a gente explicar o que aconteceu. Segundo a apuração da reportagem da Band em Brasília, Lula sentiu ontem dores de cabeça e até precisou encerrar mais cedo uma reunião que ele teve com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. E aí, na sequência, ele já foi para a unidade do Sírio-Libanês em Brasília, fez um exame de ressonância magnética e aí os médicos constataram uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente doméstico que o presidente sofreu no dia 19 de outubro. Na ocasião, Lula escorregou e caiu no banheiro da casa dele, pouquinho antes de embarcar para uma viagem à Rússia. Ele teve que levar 5 pontos na região da nuca e cancelar os compromissos internacionais. Na época, os médicos chegaram a dizer que seria preciso acompanhar de forma frequente essa lesão, com exames de tempos em tempos, mas desta vez o que motivou o exame, a ressonância magnética, foram aí as dores de cabeça que o presidente sentiu. Então, após esse exame que apontou a hemorragia intracraniana, Lula foi transferido às pressas aqui para a unidade do Sírio-Libanês na capital paulista e passou por uma cirurgia chamada de craniotomia, que é uma drenagem do hematoma. Segundo os médicos com quem a gente conversou, não é um procedimento tão invasivo, porque o hematoma fica entre o osso do crânio e as membranas que protegem o cérebro. Então, não é tão invasivo. Em nota, o Hospital Sírio-Libanês, nota inclusive divulgada durante a madrugada, disse que essa cirurgia aconteceu sem problemas e que o presidente está bem, sendo monitorado na UTI. E a gente aguarda aqui, inclusive, muita gente da imprensa já posicionada, porque às 9 horas da manhã vai ter uma coletiva por parte da equipe médica de Lula para atualizar o estado de saúde dele. Então, aí a gente vai ter mais informações a partir das 9 horas da manhã. Enquanto isso, em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumiu a agenda de Lula hoje, vai ter, então, uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia. A gente continua por aqui e vai trazendo as atualizações. Pedro. É isso aí, às 9 da manhã vamos transmitir essa coletiva com os médicos do presidente falando sobre o estado de saúde, a ausência de Lula em Brasília e a repercussão na política. A Thaís Freitas tem esse destaque para nós na abertura. Tudo bem, Thaís? Bom dia a você, Pedro Campos, a todos que estão conosco aqui hoje no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Pedro, ontem, no fim da noite, houve uma reunião em Brasília entre o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Olha, segundo alguns ministros, Lula já estava meio estranho, meio indisposto nessa reunião, se sentindo um pouco sonolento, e a reunião teria sido mais rápida do que o esperado. Foi rapidinho ali e logo na sequência ele já encerrou. E que foi essa reunião? O que aconteceu, é claro, antes do presidente ser trazido às pressas para São Paulo durante a madrugada para realizar essa cirurgia de emergência no Hospital Sírio-Libanês. Era uma reunião para tentar colocar ali uma espécie de, fumar o cachimbo da paz entre Planalto e Congresso por causa das emendas parlamentares.
O que é que está acontecendo? Tem muita coisa importante para que o Congresso vote agora até o fim da semana que vem, quando vem o recesso, principalmente o pacote fiscal. Ontem, depois dessa reunião entre Lula e os presidentes das duas casas legislativas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou, não disse qual, mas disse que há um acordo que vai agradar todas as partes. Por quê? Porque ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, reiterou a decisão dele de barrar a liberação de emendas em dezembro e disse o seguinte, o que eu decidi está decidido, não vou modular. A Advocacia Geral da União havia pedido para que Dino olhasse de novo aquilo que ele havia decidido, pedindo uma decisão menos rígida. Ele fez ressalvas sobre a lei aprovada pelo Congresso com novas normas para liberar emendas e, na prática, colocou regras mais rígidas do que aquelas aprovadas pelo próprio Congresso. Ficou aquela sensação de que foi algo combinado. Flávio Dino, até anteontem, ministro da Justiça, pessoa muito próxima a Lula, vai para o Supremo e toma uma decisão dessas. A decisão foi referendada pelo plenário do Supremo, é verdade, mas difícil o Supremo barrar decisão de algum colega, não é? Então ficou aquele climão, a torta de climão. Por quê? Porque os parlamentares acharam que foi algo pré-combinado e aí o Planalto não levaria a culpa, entre aspas. Essa reunião de Lula com os dois presidentes das câmaras legislativas foi para dizer que não era nada disso e vamos achar aqui um jeito de liberar pelo menos algumas emendas até o final do ano. O fato é que isso colocou um ingrediente a mais numa relação já difícil entre Congresso e Planalto, num momento em que a pouca adesão que o governo Lula tem no Congresso fica mais evidente. Ele está apanhando dos dois lados, dos parlamentares do PT e dos partidos de esquerda que não gostaram do pacote de ajuste fiscal e dos parlamentares da oposição que estão indignados com essa questão das emendas. Dentro desse clima todo, o dólar ontem fechou a R$ 6,08, a cotação mais alta da história, e hoje começa a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e todo mundo sabe que amanhã a decisão vai ser de uma alta considerável das taxas de juros. Há essa incerteza em Brasília e a internação às pressas de Lula coloca ingredientes a mais de incerteza nesse quadro que hoje já era bem difícil. A internação de Lula muda, porque ele ficará, segundo a médica dele, se tudo der certo, a partir de agora, pelo menos uma semana internado. Deve ter alta na semana que vem, dependendo da evolução do quadro, mas ainda é muito cedo para se falar qualquer coisa a respeito disso. A Mayra de Jaimo já contou, o vice-presidente Geraldo Alckmin deve assumir a agenda de Lula hoje em Brasília e agora o ritmo das negociações na capital federal passa a ser outro. Lembrando, o presidente da República passou nesta madrugada, você está chegando agora aqui no Jornal Gente, por uma craniotomia para drenar um hematoma no cérebro, que teria sido originado naquela queda que ele sofreu, um acidente doméstico em outubro, quando levou aqueles 5 pontos ali na nuca e cancelou várias agendas por causa desse acidente. Lula está na UTI e, segundo o boletim médico, está bem neste momento. Marcos Santos, repórter da Band, direto de Brasília, ao vivo conosco para trazer mais informações sobre as circunstâncias. Como é que aconteceu isso, Marcos? Em que momento o presidente decidiu, junto com a equipe médica, é claro, fazer essa transferência de emergência de Brasília para São Paulo no meio da madrugada? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, Marcos. Thaís, muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Conforme você já tinha falado, um pouquinho antes também, o presidente passou mal ontem à noite, depois de uma reunião que ele teve com Arthur Lira, presidente da Câmara, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sentir fortes dores de cabeça
ele acabou sendo levado para o Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. Os médicos identificaram que era algo um pouco mais grave. Então, por conta disso, ele foi levado, transferido para o Hospital Sírio-Libanês na unidade em São Paulo. Então, o presidente passou por um procedimento, precisaram abrir o crânio do presidente para fazer, tirar um hematoma que havia ali. Então, a gente imagina, falando assim, a gente imagina que seja algo um pouquinho mais grave, né? Conversei, inclusive, com a médica do presidente, disse que ele está bem, e disse também que a previsão, se tudo der certo, é que ele volte para Brasília, volte à rotina normal na semana que vem. Mas claro que vai depender do andamento, desenvolvimento do estado de saúde dele. Outro detalhe importante também, o presidente teve a agenda cancelada, boa parte da agenda dele. Quem vai assumir pelo menos um dos compromissos do presidente vai ser o vice, Geraldo Alckmin, que estava em São Paulo, cumprindo o compromisso da agenda dele, vai retornar para Brasília justamente para receber o primeiro-ministro da Eslováquia, Peter Pellegrini. Então ele está retornando para cá para assumir a presidência da República. Outro detalhe, outra informação também é que parlamentares, pessoas ligadas ao presidente também se manifestaram nas redes sociais por meio do X, do antigo Twitter. Nós temos uma manifestação do deputado federal José Guimarães, abre aspas, ele disse: o presidente Lula, após cirurgia, passa bem e nossas orações continuam pela sua rápida recuperação. Fecha aspas. Quem se manifestou também foi o ministro Padilha, ele disse, abre aspas, bom dia, presidente, e uma plena recuperação. Fecha aspas. Então, estamos aguardando outros posicionamentos também, mas o que a gente esclarece aqui é que, de fato, a agenda do presidente foi cancelada, boa parte dela, e o vice-presidente Geraldo Alckmin vai assumir pelo menos a visita do primeiro-ministro da Eslováquia aqui em Brasília. Obrigado, Marcos, pelas informações direto de Brasília. Para você que está ligado no Jornal Gente, já vem o destaque do Cláudio Humberto e da Sônia Blota, que estão conosco ao vivo, mas nós conseguimos um contato agora com o médico Antônio Carlos Grela Santos, que é neurocirurgião, ele é da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e ele está conosco ao vivo para explicar o que é esse procedimento e falar para os ouvintes, contar um pouquinho mais sobre essa cirurgia de emergência pela qual o presidente Lula passou durante a madrugada. O que é a craniostomia, professor Grela? Explica aqui para a gente. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia. Trata-se de um hematoma subdural crônico. O que é isso? É um sangue fora da sua posição habitual em decorrência de um trauma de pequena intensidade, habitualmente o que se desenvolve em pessoas com mais de 60 anos. Ele recebe o nome de hematoma crônico do idoso. Contrariamente aos traumas de grande energia, onde imediatamente após a pancada, o evento sangra e o paciente entra em coma muitas vezes, no hematoma subdural crônico o processo se dá por uma modificação secundária à inflamação provocada pelo sangue, digamos assim. Então, uma bolsa de água e sangue se forma progressivamente. O que se faz em relação a isso é o acompanhamento. Muitos dos hematomas não são operados, eles se reabsorvem. Porém, outros dão sintomas, como dor de cabeça que o presidente Lula teve no dia de ontem. Quando isso ocorre, e algumas vezes associado a dificuldades de movimento, indica-se a cirurgia. A cirurgia em si não necessariamente é algo grandioso. A primeira etapa do tratamento consiste muitas vezes, é claro, tudo relacionado à condição específica do doente. Mas, a princípio, pequenas cirurgias como trepanações são usadas, um buraco, algumas vezes até mesmo feitas sob anestesia local com o doente sedado, e outras exigem tamanhos maiores de cirurgia. Eu não sei qual foi feita no presidente, imagino que tenham sido feitos os procedimentos habituais. Doutor Antônio Carlos, muito bom dia, muito obrigado pelo seu tempo e pelos seus esclarecimentos aqui tão valiosos. A gente tem a informação de que o presidente vinha tomando medicação anticonvulsiva.
e que apresenta efeitos colaterais como sonolência, muita irritação, etc. Isso é normal, doutor, nas circunstâncias? Pode ser considerado normal, porque ou pode ser também um indício de que foi subestimado, digamos assim, o acidente que ele sofreu foi subestimado e o retorno imediato quase ao trabalho, etc. Tudo isso pode ter precipitado algum tipo de consequência que agora se percebe. Eu acredito que não. O uso do anticonvulsivante pode ser instaurado em um período de 60 dias como uma medida preventiva para uma improvável episódio convulsivo, tá? Mas é aceito a utilização. O impacto sobre a psique é pequeno e as doses utilizadas nessas circunstâncias são toleráveis. O desenvolvimento é mecânico. Há obstruções dentro do caminho da água entre o cérebro e a membrana que o reveste, e isso cria, digamos assim, uma verdadeira poça, o hematoma, e ele vai crescendo de tamanho, exercendo efeito, empurrando o cérebro e criando sintomas. No caso, quem poderia contribuir negativamente seria a utilização de medicamentos para antiagregantes e anticoagulantes, medicamentos utilizados para outras doenças que tornassem a coagulação menos eficiente. Isso sim, e eu desconheço o uso desses medicamentos pelo presidente. Professor, obrigada por estar nos atendendo aqui no Jornal Gente ao Vivo. A Sônia Blota aqui. E eu lembro uma vez uma explicação que o senhor me deu sobre AVC, a diferença entre AVC, aneurisma, e eu aproveito para dividir aqui com a nossa audiência o que teve o presidente Lula por causa de uma queda. O que acontece no cérebro num AVC, num acidente vascular cerebral, num aneurisma e num sangramento provocado por uma pancada, por exemplo? O presidente ele poderia sofrer o risco de uma pessoa que, enfim, teve um AVC, por exemplo? Não. A princípio, não. Em termos de gravidade, tudo que acontece dentro do cérebro é mais lesivo. Então, se uma hemorragia ocorre dentro da estrutura do cérebro, ele vai causar uma lesão e seguramente haverá uma sequela. Os aneurismas cerebrais é um outro capítulo. Quando eu falo lesão cerebral, eu digo uma hemorragia de quem tem pressão alta, doença mais comum que causa lesão no cérebro, hemorrágica. O aneurisma cerebral é uma doença do desenvolvimento da parede da artéria, ela tem a ver com outros fatores, fumo, hipertensão associado, e é uma doença à parte de grande gravidade. O hematoma subdural crônico é uma condição de complicação à presença do sangue naquela região. Ele exerce efeito no cérebro, no pensamento e na capacidade funcional devido ao seu tamanho. A dor de cabeça é um indicador primário. Porém, se nesse momento ele se queixasse de uma dificuldade para movimentar o corpo, ele estaria exercendo uma força tão grande sobre o cérebro que os vasinhos sanguíneos superficiais teriam dificuldade de perfundir, isso é, de alimentar o cérebro e, com isso, obter o melhor da capacidade intelectual do doente naquele momento. Portanto, ele foi operado no momento adequado. Sintoma, identificou, cresceu o hematoma, hora de operar. Conversando ao vivo aqui com o doutor Antônio Carlos Grela Santos, neurocirurgião, titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que está ajudando a gente a entender um pouco melhor qual é esse procedimento ao qual foi submetido nessa madrugada o presidente Lula, em São Paulo, e falando também sobre a questão ligada à saúde de idosos, né, doutor Grela? Porque acho que nesse momento em que, primeiro, todo o país acompanhou o acidente doméstico sofrido pelo presidente da República e agora acompanha com apreensão essa complicação que acabou vindo quase 2 meses depois, todo mundo que tem um idoso próximo
pensa nos riscos que todos nós corremos em algum momento da nossa vida, principalmente em acidentes domésticos. Queria perguntar para o senhor duas coisas. Na sua rotina como neurocirurgião, esse tipo de acidente envolvendo pessoas idosas é um acidente comum? E o senhor, no começo da conversa, disse que até esse tipo de manifestação tem um nome que é um nome ligado à pessoa ter mais de 60 anos. Exatamente. Isso acontece porque nessa idade, a partir dessa idade, a pessoa tem mais risco de queda ou por alguma particularidade no funcionamento do cérebro na terceira idade? Por características próprias da terceira idade. O cérebro, ele cresce, nós nascemos com ele ocupando toda a caixa craniana. A criança não tem espaços vazios. Conforme vão passando os anos, perdemos neurônios. O cérebro diminui de tamanho por estilo de vida, por uma série de fatores. Por volta dos 60 anos, o cérebro tem espaço dentro do crânio. Portanto, na hora do impacto, ele chacoalha. Então, não é que uma grande lesão destruiu imediatamente e causou um sangramento. Aquele chacoalhar rompeu microscópicos vasinhos que sustentam o cérebro boiando na água, na membrana que o reveste. É esse fenômeno que alimenta de sangue e que, pela sua expansão, ele se potencializa, crescendo mais, e que neste processo só vai existir depois de um tempo. A mensagem é a seguinte: trauma de crânio em pessoas com mais de 60 anos não necessariamente são um grande problema na hora que ocorre. Todo mundo deve ser assistido, todo mundo deve ser entrevistado e oportunamente feito um exame, uma tomografia cerebral. Porém, pacientes com mais de 60 anos que tenham sintomas de até 60 dias devem repetir o exame, porque possivelmente eu preciso fazer uma pequena ponderação. O evento é raro. A formação do hematoma subdural crônico não ocorre em menos de 5% dos traumas em idosos. Porém, ele merece o que a gente chama de pesquisa ativa. Isso é, bateu a cabeça, teve sintoma, faz uma tomografia de controle depois de um tempo. Lembrando que não é a presença da imagem que indicará a cirurgia, e sim o conjunto da imagem, dos sintomas e de tudo aquilo que está em torno do doente, muitas vezes idoso, com outras patologias de grande gravidade. E um paciente... Eu posso até só complementar não. que nós vivemos em Santos, né? Hoje eu vivo em Santos. E aqui é a capital do idoso. Então temos um hematoma pelo menos a cada 2, 3 dias. O professor, aproveitando só, um paciente nessas condições que nós estamos tratando aqui, nas condições do presidente Lula, que tipo de orientação médica ele tem depois desse procedimento? Quanto tempo ele precisa ficar no hospital? Quais são as recomendações que o médico traz para um paciente nessas condições após essa cirurgia? Repouso, dentro do hospital até que... Isso é uma conduta médica. Nós permanecemos com o doente em cuidado intensivo por 24 a 48 horas. Pode-se ou não usar um dreno, isso atrasa em um dia a permanência do paciente dentro do hospital, mas e se fazemos antes da alta uma imagem, uma nova tomografia, verificando se tudo é satisfatório. Dessa forma, ele em 3 a 4 dias, dependendo, trata-se do presidente do país, né? Então ele não mora na cidade de São Paulo exatamente e talvez ele demore um pouco mais dentro do hospital ou não, dependendo dos cuidados da equipe que o avalie. Todavia, o hematoma depende da expansão do cérebro. O cérebro tem que voltar para o seu lugar, e isso demora de 2 a 3 meses na tomografia, em alguns casos, não significando necessidade de reoperação.
uma porcentagem em torno de 15% dos complicantes, dos 5%, repetimos uma nova drenagem se for necessário. E, excepcionalmente, caso isso recorra, o que é imensamente raro, aí sim se faz a abertura de uma região ampla da cabeça para tirar as membraninhas que formam um hematoma resistente. Basicamente é Eu tenho isso. mais uma Ele deve dúvida. ter alta em 4 O dias. presidente, ao fazer esse procedimento, as pessoas que passam por esse procedimento, eles ficam sem dor imediatamente? Ao fazer a drenagem, a dor desaparece? Sim, sim. Porque é hipertensão. Há uma cápsula aprisionada empurrando. Você fura, Perfeito. diminui a tensão, aquilo é lavado e isso diminui. Doutor, enfim, as suas explicações são até animadoras, né, do ponto de vista da recuperação do presidente, mas trata-se de um homem de quase 80 anos de idade e com responsabilidades muito para além do que se tem, né, nesse período da vida, né? O que eu queria saber do senhor é o seguinte: a alta, dando tudo certo, se a alta será concedida no prazo máximo aí de uma semana, mais ou menos, digamos assim, e com relação ao retorno às atividades normais, ou seja, sem que esse problema afete a capacidade decisória do paciente, etc., no seu trabalho, como é o caso do presidente. Em geral, se recomenda um afastamento por tempo maior do que esta semana, que ficará, ao menos, né, esta semana no hospital? É difícil, isso é necessário conhecer o caso, conhecer o estado clínico, avaliar a condição cognitiva. Isso é algo que eu não poderia invadir. Eu posso falar sobre o hematoma, sobre a doença em si. Aí o caso específico. Mas, via de regra, há uma resolução ad íntegro, isso é, a volta à normalidade. Por quê? Porque é um fator puramente mecânico. Usar como exemplo, um tumor benigno que empurra o cérebro. Ele é descoberto, operado, e muitas vezes a manipulação na hora da cirurgia deixa a pessoa um pouco alterada. É diferente deste. Esse aí, no hematoma subdural crônico, o cérebro não é tocado. Ele retira-se aquela bola, aquele conjunto de hematoma, de sangue e água, que empurra o cérebro e gera mecanicamente a doença. Quanto mais tempo o doente fica debilitado e as complicações vão surgindo, porque eu usei como exemplo a paralisação de um lado do corpo, a associação com uma dificuldade para a fala. Isso traduz o quê? Uma maior gravidade e, muito possivelmente, um retorno à normalidade mais difícil. Repito, não conheço a condição clínica do presidente nesse momento. Doutor, só mais uma pergunta. Enfim, 2 meses depois da queda, acontece, né, esse quadro que precisou ser drenado, conforme a explicação que o senhor deu. Eu queria saber, se o senhor fosse o médico do presidente, qual seria a conduta agora, tanto no pós-operatório, quanto a conduta de vida do presidente, que tem 80 anos, daqui para frente? O que ele pode fazer, o que ele deve evitar, enfim. Do ponto de vista médico, uma semana de hospital ou 10 dias até tirar os pontos. Reavaliação clínica, um afastamento de pelo menos, aí eu imagino, 2 semanas. E por que 2 semanas? Porque é o presidente da República, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa, claro, certificando-se de que tudo voltou à normalidade. E não é algo que, do ponto de vista intelectual, possa trazer, ou melhor, pode trazer em casos de maior gravidade. Mas eu acredito que ele tem uma recuperação rápida e em 30 dias esteja pleno para trabalhar. Que bom. Evitar alguma coisa, algum tipo de medicamento, enfim, Sempre daqui para frente, porque agora ele tem um quadro. Tá. Não. Isso é um evento mecânico.
ele é mais frequente, repito, em quem usa medicamentos que alterem a coagulação sanguínea, mas ele seguirá o ritmo de cura de uma doença mecânica, podendo recidivar, isso é possível, com uma certa, com pouca frequência, porém é possível, mas via de regra se resolve e a pessoa segue a vida sem problemas. Doutor Antônio Carlos Grela Santos, eu fiquei com mais... Só uma última observação. Lógico. Idoso com um problema decai um degrau, né? Assim, do ponto de vista. Então, é necessário essa preocupação, toda essa discussão ela é fundamental, porque, mais uma vez, ele é o presidente da República, né? E eles vão ter que decidir qual é o melhor caminho à luz da condição clínica e, claro, e do bom senso, espero. Eu fiquei com mais uma dúvida, doutor Grela, que é a seguinte. Normalmente quem tem um parente próximo que passa por um acidente doméstico fica na hora muito preocupado, mas aí passa, uma semana, 10 dias, tá tudo bem, vida que segue, até se esquece o que aconteceu, não é? No caso do presidente Lula, houve essa manifestação 2 meses depois do acidente doméstico. Normalmente é assim que acontece? Os sintomas começam a surgir quando a bola aumenta, quando a relação entre espaço vazio e cérebro são intolerantes. Espaço vazio, digo, o espaço do hematoma empurrando o cérebro passa a criar problemas. Lembrando que o cérebro, em relação a uma criança, é murcho, existe espaço. Então, essa é a justificativa dos sintomas serem tardios. A bolinha precisa crescer, isso é, o hematoma precisa crescer. E isso é produto de um movimento de patologia, de mudanças regionais que proporcionam o crescimento daquela bolha de água e sangue. Então, a grande questão é a compreensão da doença e não o entendimento de que todos nós teremos isso. Não, raros terão. Porém, é importante saber que depois de uma batida na cabeça, alguém que começa a ter dificuldade de fala, de cognição ou de movimentação, pode não estar tendo um acidente vascular cerebral. Esse doente, com algum problema, será levado a um pronto-socorro, a um médico, e seguramente será pedido uma tomografia cerebral. Ele esclarecerá e, repito, a união entre os dados clínicos, a imagem tomográfica, vão indicar ou não a cirurgia. Quero agradecer ao médico Antônio Carlos Grela Santos, neurocirurgião da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que participou ao vivo conosco, explicando, trazendo mais detalhes para apresentar à nossa audiência elementos a respeito do procedimento pelo qual passou o presidente Lula na madrugada de hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Doutor Grela, foi uma honra recebê-lo. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. E olha, uma informação trazida aqui pela colunista do Grupo Bandeirantes, a jornalista Mônica Bergamo, que conversou com ministros que tiveram acesso ao estado de saúde do presidente nessa manhã. O presidente Lula, segundo esses ministros, já acordou, está consciente, conversou brevemente e aí depois voltou a dormir. Então, o presidente Lula está consciente, já acordou depois da cirurgia que foi realizada nessa madrugada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Já